de impedir o trabalho da imprensa e evitar reportagens sobre eventuais problemas nas unidades de saúde do Rio de Janeiro. Homem de 65 anos é morto a tiros no bairro Rubem Berta, na zona norte de Porto Alegre. Corpo da vítima foi encontrado dentro de um carro na rua Tenente Alberto Mendes. Segundo a polícia, ele era acusado de estupro. Um homem foi morto e outro ficou ferido em confronto com a Brigada Militar nesta madrugada no bairro Medianeira, em Porto Alegre. Segundo os brigadianos, suspeitos reagiram a tiros a uma abordagem da guarnição policial no carro que tripulavam. Nomes dos envolvidos não foram divulgados. Polícia Civil indicia 14 pessoas na investigação de repasse de R$1 milhão da Carris para a construção de sede social dos funcionários da empresa. Entre os indiciados por peculato e dispensa de licitação estão ex-presidentes da companhia e ex-diretores ou funcionários da Associação dos Servidores. Expresso de Notícias. Para os Simers, defender os médicos é defender a saúde. A melhor programação. Se liga. Vem aí, Rota 97, primeira edição. O caminho que leva a informação da cidade, que é notícia. Oferecimento: Farmácias Manipulato, Rede Conesul Telecom, Esco GD, Tecnologia em Energia, Sindicato Rural de Alegrete. 6h47, 6h47. Estamos iniciando Rota na sua primeira edição dessa sexta-feira, 4 de setembro de 2020. Tempo bom em Alegrete, temperatura 10 graus aqui em nossos estúdios. 10 graus é temperatura ambiente aqui em nossos estúdios, temperatura interna na Rádio Minuano FM, na Andrade 86, centro de Alegrete. Nosso telefone à disposição 3422-2930, também o nosso WhatsApp 991-53-0303 à disposição dos nossos ouvintes. Vamos até às 8 horas com muita informação local aqui no canal 975 e daqui a pouco nós teremos a participação do Pablo Marzullo com o Paulo de Tarso Meister, superintendente regional do DAER, também a participação da secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do município, professora Ângela Vieiro, falando sobre o retorno das aulas presenciais. 6h48. Nem sempre vemos a luz no horizonte. Às vezes, as dificuldades são tantas que tudo nos parece um caminho sem saída. É fácil cairmos em desânimo exagerado quando não encontramos uma rápida solução para os problemas. Persista, hoje e sempre. Os maiores desafios são dados às pessoas de caráter capazes de os superar. Mantenha a esperança como sua maior aliada e tenha fé sempre em todo o caminho que traçar. Foque nisso e tenha um bom dia. Bom dia! Bom dia! 6h48, Rota 97 na sua primeira edição desta sexta-feira, 4 de setembro. Tempo bom em Alegrete, temperatura 10 graus em nossos estúdios. Participação do Pablo Marzullo. Bom dia, Pablo. Bom dia, Luiz Mário. Bom dia, ouvintes do Rota 97 desta sexta-feira. Chegou a sexta-feira. Semana passou... Sextou. Semana passou mais tranquila em relação às outras, né? Pelo menos é a percepção que a gente tem, já que todos nós concordamos, todos nós, que eu digo eu e você, que o agosto passou rápido, né? Mas tudo é percepção, porque o tempo é um tempo só, né, Luiz Mário? A não ser o tempo do futebol, né? Às vezes o árbitro tem que dar uns acréscimos a mais aí para uma equipe empatar. Ontem não foi o caso, mas isso a gente comenta depois. Mas foi o caso de quarta-feira, né? Ah, foi o caso de quarta-feira. Nos acréscimos, o Inter fez o gol. Palmeiras fez nos o gol. Descontos mesmo, nos descontos, em questão de 1 minuto, né? Não levou 2 minutos, aí o Palmeiras empatou. Exato. Ontem o Grêmio levou 5 minutos aí de acréscimos pelo árbitro na partida contra o Sport e não conseguiu empatar. Pois é, esse é um tempo diferente do que eu estava falando. Muito bem, hoje, dia 4 de setembro, a fase da Lua continua cheia e as temperaturas em baixas, as temperaturas nesta manhã, nesta madrugada foi fria. Tínhamos agora há pouco 6 graus na Ponte Borges de Medeiros, 7 graus na rótula da Unipampa, na Zona Leste, e aqui tínhamos 7 graus na Rua dos Andradas, por volta de 5h30,
e 8 graus no Calçadão. Agora nós temos aqui 8 graus. Temos 8 graus na Rua dos Andradas. Previsão de sol hoje o dia todo, mas isso nós vamos saber daqui a pouquinho com Kátia Valente, direto da Somar Meteorologia. Já se passaram até aqui 247 dias neste ano, faltando 119 dias para a chegada do ano 2021. Você pode interagir conosco no Rota 97 através dos contatos, telefone 34222930. Também pode enviar a sua mensagem para o nosso WhatsApp 991530303. Siga Minuano nas redes sociais, Facebook e Instagram, @MinuanoFM. A todos os nossos ouvintes, uma excelente sexta-feira. 6h51, em relação à temperatura, a nossa temperatura interna, aqui nos estúdios, né? 10 graus, mas aqui está fechadinho, né? Sim. Estamos aqui protegidos, né? Mas ali fora, aqui no pátio da Minuano, são 8 graus, conforme o Pablo relata, aqui na Andradas, 8 graus nesse momento. Aqui a temperatura externa, a interna, 10 graus. Pouquinho mais, né? 6h51, 6h51. Hoje não temos aquela sensação térmica de uma temperatura mais baixa, não temos vento, né? Não temos muita umidade, né? É somente realmente o frio da temperatura tá limpo, do que está registrando. E o céu tá tempo limpo, bom, uma lua bonita, né? Lua cheia. Mas vai mudar o tempo. Olha aí. Vamos aguardar então. Daqui um pouquinho nós vamos estender a informação com a Kátia Valente, da Somar Meteorologia, com a previsão do tempo, que tem o apoio do posto avançado do Detran. O decreto de 2 de setembro do Executivo Municipal, Pablo, fala sobre o seguinte: rodeios que atendam exigências contidas na cartilha de atividades campeiras, e altera a redação do inciso 5º do artigo 9º. E vamos saber o que diz, o que decreta esse documento do Executivo. Os estabelecimentos deverão encerrar as suas atividades às 23 horas. Esse decreto dia 2 de setembro. Dia 2 de setembro, agora quarta-feira, né? Já em vigor. É isso, já em vigor. Estabelecimentos deverão encerrar suas atividades às 23 horas e fica autorizado também aos clubes sociais a prática de atividades esportivas que atendam às recomendações constantes no artigo 9º e incisos artigo 3º, incluindo o artigo 10. O decreto número 320, de 14 de maio de 2020, com a seguinte redação: fica autorizado o funcionamento de cinema limitado a 30% de ocupação do plano de proteção de combate a incêndio da Corporação de Bombeiros, seguindo a todas as recomendações sanitárias. E ainda, artigo 11, ficam autorizados os ensaios de invernadas e escolas de dança, adotando-se as medidas de segurança necessárias. Esse decreto foi assinado pelo prefeito e pelo secretário de administração do município no dia 2 de setembro, quarta-feira. Decreto do Executivo Municipal. Pois ontem eu conversei rapidinho com o prefeito, né, algumas dúvidas, e tínhamos dúvidas com relação ao retorno das escolinhas de futsal, né, que estão paralisadas desde março. Eu perguntei a ele quantas escolinhas de futsal se também se manteriam fechadas, né? E ele disse o seguinte: estamos querendo liberar com regras de medição de temperatura, mas por enquanto não. Então, se liberarem agora nos próximos dias, terá regras, né, medição de temperatura e todo um trabalho, né, será necessário para que sejam cumpridas essas exigências. Os protocolos de restrições, né, Pablo? 6h54, vamos agora com o Minuto Esporte, seguindo nessa linha, o Minuto Esporte aqui no Rota 97, primeira edição. No Rota 97, o Minuto do Esporte. Um oferecimento de Caal Centro Comercial. Tudo o que você precisa num único lugar, na Rua Davi de Canabarro, número 90. Na teoria, o Grêmio enfrentaria um adversário inferior na noite desta quinta-feira. O Sport era o lanterna da competição. Até criou mais chances de marcar. No entanto, o volume de finalizações não se traduziu em gols. Na Arena, na noite desta quinta-feira, com Thiago Neves iniciando entre os titulares, a equipe demorou para oferecer perigo e foi derrotada pelo placar de 2-1. Segue com uma sequência negativa na competição, agora com a perda da invencibilidade. O Sport saiu ganhando a partida ainda no início do confronto, com gol marcado logo aos 4 minutos, anotado por Patrick.
Na etapa final, de pênalti, Iago Maidana aumentou. PP ainda descontou, mas não foi suficiente para uma reação. Com o resultado, o Grêmio amarga a perda da invencibilidade e estaciona na 16ª posição do Campeonato Brasileiro, muito perto da zona de rebaixamento, somando apenas uma vitória na competição. O tricolor volta a campo domingo para enfrentar a equipe do Atlético Goianiense. A partida será válida pela 8ª rodada da competição e acontece no Estádio Olímpico de Goiânia às 19 horas. O novo reforço do Internacional, o centroavante Leandro Fernandes, de 29 anos e 1,78 m, é mais um jogador que desembarca no Estádio Beira-Rio com o aval do técnico Eduardo Cudê para ampliar o número de atletas para o setor ofensivo. Após o empate contra o Palmeiras, o treinador do Colorado comentou sobre as principais características do reforço, que estava sem contrato e depois de negar uma ampliação de vínculo com o Independiente da Argentina, vem para o Internacional. O Internacional, que segue líder do campeonato com 16 pontos, o São Paulo perdeu ontem para o Atlético Mineiro por 3-0 e está em segundo na tabela de classificação com 13 pontos. No futsal, o alegretense Matheus Sampaio Nunes, de 19 anos, pivô, está chegando no município de Seberi para fortalecer a equipe do Seberi. O atleta já passou pelas equipes da Uruguaianense e a CBF de Carlos Barbosa. Foi campeão da Liga Gaúcha Sub-20 e vice-campeão mundial Sub-20 também pela ACBF. No Rota 97, o Minuto do Esporte, em nome de Caal Centro Comercial, na rua Davi de Canabarro, número 90. Bom, o que dizer do Grêmio ontem? Um fiasco, né? Um fiasco total. E, bom, não adianta comentar sobre uma situação que não vai mudar muito, não. O Renato é teimoso e quando a pessoa é teimosa, não adianta, tem que concordar, tem que deixar, né? Felizmente, a teimosia do Renato insistindo com o Thiago Neves e com o Cortez, né? Que é outro jogador ali que realmente, ultimamente aí, não tem jogado nada, o Cortez. E o Thiago Neves, pior ainda, né? Consegue ser hilário a atuação do Thiago Neves, que foi contratado aí. Mas dá para entender, de repente ele tá jogando por rendimento, o Renato quer ajudar o jogador, né? Mas tá difícil, né? Tá difícil, não há condições nenhuma do Thiago Neves ser titular do Grêmio. Saiu jogando como titular ontem, mas não fez nada. Pelo contrário, né? Foi um jogador a menos em campo que o Grêmio teve ontem com a escalação do Thiago Neves. E o Grêmio está precisando muito do Maicon. O Maicon precisa voltar ao seu potencial, 100%, porque o Grêmio está precisando muito desse jogador e de um atacante ali realmente que faça a diferença em um meio campo também de qualidade no time do Grêmio, né? Sem falar no ala esquerdo ali, que o Cortez realmente é um jogador mediano para menos ainda, né? Para menos. 6h58 Rota 97 na sua primeira edição dessa sexta-feira, 4 de setembro, de tempo bom em Alegrete, temperatura aí em nosso estúdio está marca de 10 graus. E o governo federal editou medida provisória que prorroga o auxílio emergencial até o final do ano. O valor da parcela do benefício foi reduzido para R$300. A medida provisória foi publicada na edição da madrugada de quinta-feira no Diário Oficial da União. Agora são 6h59. Na audiência do Rota 97, nosso ouvinte ouve todos os dias o Rota, segundo ele, seu Paulo Trindade está acompanhando. E ontem, Luiz Mário, ele perdeu os seus óculos, bem em frente ao Dyer, naquelas imediações. Ele perdeu seus óculos de grau, e ele pede a quem encontrar, deixar aqui na emissora, que nós temos inclusive o contato dele aqui. Tá certo? Dado o recado, um óculos de grau perdido nas proximidades do Dyer. 6h59. Vamos trazer aqui a última informação antes do Direto ao Ponto, notícia da hora da Gaúcha. O Tribunal de Contas da União determinou que a Receita Federal indique providências ou métodos de controle para reduzir o número de CPFs irregulares que continuam ativos no país. Dados da Receita Federal apontam que o Brasil tem hoje cerca de 12,5 milhões de CPFs ativos, a mais que a soma da população brasileira viva. Em pelo menos 3,3 milhões de casos, há indícios de que o titular do CPF já tenha morrido. 7 horas, vem aí
notícia da hora, direto ao ponto, via Rede Gaúcha Sat. Nós voltamos logo após. Inscrições abertas para 2021 em nosso site. Colégio Anchieta apresenta Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa. Gremers, em ação pela saúde. 7h, a equipe da Rádio Gaúcha mobilizada para compartilhar o novo dia com você. Brigada Militar prende assaltantes envolvidos em latrocínio no assalto a uma ótica infeliz no Vale do Caí. Cid Martins. Depois de várias buscas realizadas na região do Vale do Caí e até no Vale dos Sinos, a Brigada Militar, que reuniu vários policiais durante toda a quinta e madrugada de hoje, conseguiu prender pelo menos mais 2 assaltantes em área de Matagal, no município de Presidente Lucena, que fica no Vale dos Sinos. A prisão ocorreu pouco antes das 2h da madrugada. Um terceiro suspeito também já havia sido detido e poderia ter auxiliado na fuga. Os 2 carros usados pelos criminosos foram localizados. Um representante comercial reagiu ao assalto no início da manhã de ontem e levou 2 tiros dentro da ótica. Edivaldo Tonato, de 52 anos, foi encaminhado para atendimento médico em Feliz, mas não resistiu. A Polícia Civil investiga o caso e a participação de cada um dos envolvidos que foram presos. Como havia marcas de sangue em um dos carros apreendidos, um dos suspeitos, depois a polícia conseguiu confirmar, ficou ferido pelos disparos do próprio comparsa durante o assalto. Rio Grande do Sul anota mais 47 mortos por coronavírus, o que eleva o total para 3.590. Estado soma 135.610 casos de contaminação, com índice de recuperação de 89%. No Brasil, foram mais 834 óbitos. Com isso, o número de vítimas fatais chega a 124.614. País registra 4.041.638 pessoas contaminadas desde o início da pandemia. 3 dias após volta às aulas, França é obrigado a fechar 22 centros de ensino por Covid-19. Josimar Farina. 3 dias após o início do ano letivo na França, 22 escolas e 100 turmas tiveram que ser fechadas por causa do contágio do coronavírus. A informação foi trazida pelo ministro da Educação, Jean-Michel Blanquer. O protocolo estabelecido destaca que se mais de 3 casos de Covid-19 forem confirmados, toda a escola precisa ser fechada. Apesar disso, Blanquer considerou bom o retorno às aulas de 12.300.000 alunos do ensino fundamental e médio nas 60.000 escolas de todo o país. Brasil se torna o primeiro país do mundo no ranking dos pacientes recuperados do coronavírus. Número de pessoas salvas passa de 3.387.000, com índice de 80% de cura. Atrás, pela ordem, vem Índia, Estados Unidos e Rússia. O diagnóstico e o tratamento precoce são apontados como os principais fatores para a alta taxa de recuperação brasileira. Ministério da Saúde distribui menos de 1/3 dos testes comprados para o coronavírus. Mariana Secom. Até essa quinta-feira, Macedo, foram distribuídos 6.430.000 exames para o diagnóstico da Covid-19. Isso representa 28% do total de 22.009% de exames que foram adquiridos. A gente está falando do tipo RT-PCR de teste, que é considerado o padrão ouro para o diagnóstico da Covid-19. Além disso, o governo federal ainda enviou 8 milhões de testes rápidos para os estados que localizam anticorpos para a doença, mas não são indicados para o diagnóstico. Segundo o Ministério da Saúde, o principal motivo para que esses exames estejam estocados é porque está faltando insumos para a realização do teste. Está em falta, por exemplo, os cotonetes e os tubos que são usados para a coleta de amostras do material genético. O Ministério da Saúde afirma que pretende regularizar essa entrega nos próximos 15 dias. Agora 12 graus a temperatura, tempo encoberto, nublado, bem fechado em Porto Alegre. A previsão para as próximas horas, Cleocum.
Olha, pelo menos até por volta das 9 da manhã, continua assim, bem fechado, sem nenhuma expectativa de aberturas. E a tendência de manter um quadro muito semelhante pelo interior do estado do Rio Grande do Sul, só que está bem mais frio. A gente continua até 8 graus ali na área de Uruguaiana, estava com 7, subiu 1. Santa Maria abriu agora com 7 graus de temperatura, o céu está bastante nublado por lá. Lembra que eu falei que tinha uma cerração em Bagé? Continua com a cerração, temperatura de 7 graus, e em alguns pontos essa cerração ela se transforma numa garoa leve ali na região. Então fiquem atentos, porque essa umidade vai permanecer aqui na região por um tempo, até certo ponto longo. Depois, mais na metade da manhã, começa a abrir um pouco, aparece o sol lá perto do meio-dia em vários trechos do estado, mas é aquele sol que não consegue gerar calor. Tendência de manter um comportamento de tempo assim, mais fechado amanhã. E amanhã tem previsão de chuva em toda a faixa leste do estado, especialmente no período da tarde, mas tem alguns prognósticos colocando na nossa região alguma chuva já no final da madrugada. Tendência de chuva também no domingo, e aí muita atenção, porque no domingo pode ter chuva forte, e o mesmo acontece na segunda-feira em várias partes do estado do Rio Grande do Sul. Desrespeitando o distanciamento, fácil pensar só em você, hein? Não seja imprudente. Cremers, em ação pela saúde. Do tempo para o trânsito, agora Tiago Bittencourt é quem traz as informações. Que tem problemas, viu, Macedo? Primeiro aqui na Avenida Bento Gonçalves, bem em frente ao 3º Regimento de Cavalaria de Guarda do Exército, onde um Fiat Uno, ao descer, atravessa Guedes da Luz, cruzou a Avenida Bento Gonçalves, colidiu em um prisma e acabou derrubando parte da grade e também da mureta aqui do 3º Regimento. O veículo já foi retirado, está na faixa da direita da Avenida Bento Gonçalves. A motorista estava indo para o trabalho, não se feriu. O outro veículo envolvido no acidente, o Prisma, também está aqui no local. O motorista também não teve ferimentos, mas a faixa da direita está ocupada pela viatura da Brigada Militar e também pela viatura da EPTC. Ficou bem danificado a grade e a mureta aqui do Exército, mas repito, ninguém ficou ferido. Quem vem de Viamão para Porto Alegre, pouco antes da Igreja São Jorge, a faixa da direita está interrompida. E no centro da capital tem um problema na Siqueira Campos com a Sepúlveda. Um ônibus ficou enroscado nos fios de energia, está parado no local, inclusive os semáforos não estão funcionando. Motoristas devem evitar a região ali da Siqueira Campos com a Sepúlveda. 7h08. Presidente da Argentina diz que a família Bolsonaro está muito preocupada com ele e com seu país. Manifestação foi feita após deputado Eduardo Bolsonaro afirmar em rede social que a nação vizinha foi destruída pelo governo socialista em poucos meses e que seu pai acertou ao prever que a Argentina viraria uma calamidade. Analistas avaliam que manifestação do filho de Bolsonaro compromete esforço para reaproximação entre os dois países. Moradores da região sul estão entre os que menos comprometeram a renda com empréstimo pessoal. Giane Guerra. No país, o levantamento da Serasa apontou uma média de 13,7% da renda dos brasileiros comprometida com empréstimo pessoal. Os moradores do Distrito Federal têm a menor taxa de comprometimento, mas é a região sul que é a única em que todos os estados estão no ranking dos 10 que menos comprometem a renda com empréstimo pessoal. No caso dos gaúchos, o percentual é de 13,2% da renda comprometida com empréstimo pessoal, que é um pouco abaixo da média nacional. E atenção, tem mais uma operação policial em andamento. Cerca de 400 agentes cumprem 36 mandados de prisão contra o tráfico de drogas na região da Campanha. Cid Martins. Uma grande operação da Polícia Civil, Macedo, realizada agora na cidade de Dom Pedrito. O objetivo, desarticular uma organização criminosa instalada na cidade, responsável pela venda de drogas, homicídios e assaltos a empresas da região para fomentar o tráfico. Os mais de 400 agentes estão cumprindo então os 36 mandados de prisão, 64 de busca. Mas outro objetivo também é descapitalizar o grupo. Por isso foram bloqueadas 24 contas bancárias. A investigação começou em outubro do ano passado, ocorrendo outras 9 prisões neste período, e o suspeito de comandar o esquema criminoso é um detento que está no complexo de Charqueadas. Segundo o delegado André Mendes, responsável pela investigação, o preso conta com um grande aparato financeiro,
dezenas de associados e de uma logística já pré-definida para comandar o grupo, mesmo de dentro da cadeia. Além disso, a companheira do detento, que é alvo da operação, é responsável por gerenciar os crimes. Inclusive, para não chamar a atenção dos criminosos nesta madrugada, a reunião dos policiais foi em Bagé, cidade próxima, e o comboio de policiais se deslocou posteriormente para Dom Pedrito. A Polícia Civil conta com o apoio da Brigada Militar, Polícia Rodoviária Federal, que está bloqueando as estradas e vias à cidade de Dom Pedrito, e também conta com o apoio do Exército. Senado aprova aumento do prazo de validade da carteira de motorista para até 10 anos, mas a proposta terá que ser examinada de novo pela Câmara dos Deputados. Silvana Pires. A validade da CNH por 10 anos é apenas para os motoristas com menos de 50 anos de idade. Entre 50 e menos de 70 anos, a validade é por 5 anos. O prazo cai para 3 anos para os motoristas com mais de 70 anos. Também muda o número de pontos em 1 ano para suspender a carteira. Se o motorista não tiver nenhuma infração gravíssima, o limite é de 40 pontos. Se tiver uma, cai para 30. O limite segue nos atuais 20 pontos em caso de 2 ou mais infrações gravíssimas. Já os motoristas profissionais têm um teto único de 40 pontos, independente do tipo de multa que tiver, mas devem fazer um curso preventivo de reciclagem quando chegarem a 30 pontos. O uso da cadeirinha segue sendo obrigatório para crianças de até 10 anos que ainda não atingiram 1,45 m de altura. Quem descumprir será multado com uma infração gravíssima. Como o projeto foi alterado no Senado, vai ter que ser analisado novamente pela Câmara. Gigantes. Notícia na hora certa. Oferecimento. Construtora Sotrim. Uma história sólida, concretizada em obras. Realizar é construir. Imagine você acordando de manhã, indo até a janela do seu apartamento, podendo ver o sol do amanhecer e ouvir o canto dos pássaros. Imaginou o Recanto Barão, que fica localizado na rua Barão do Cerro Largo, no coração do Alegrete, fica a 2 quadras da Praça Getúlio Vargas. Este belíssimo empreendimento é todo arborizado e o sonho a ser conquistado. E pode ser teu agora. Em 2020, a Construtora Sotrim vai te surpreender. Fica aqui, fica minuano. 7h12, 7h12. Agora antes um pouquinho do início do Notícia da Hora, bateu o pigarro aqui, né? Mas que coisa, né? A baixa temperatura e o organismo sente, né? Exatamente. E reflete aqui no nosso instrumento de trabalho as nossas cordas. Nossas cordas vocais. Então, por gentileza, os nossos ouvintes aí que tiverem alguma sugestão, né? Para que não tenhamos esse problema e todos os dias. Vai surgir sugestão. Com a temperatura baixa, complica. Tava falando em maçã, isso, né? Maçã, muito bom. Eu já ouvi falar de experiências de que a maçã é uma excelente medicação, podemos dizer assim. Ajuda bastante. Mas agora eu fiz um café bem forte aqui, né? Já deu uma melhorada a situação. Esquenta as cordas vocais e fica bem melhor de trabalhar, que senão fica aquele toda hora, né? Exato. 7h13 Rota 97 na sua primeira edição dessa sexta-feira, 4 de setembro. Vamos agora, Pablo, com o balanço da Covid-19 aqui no Rota 97, primeira edição, de tempo bom em Alegrete, temperatura 10 graus em nossos estúdios. No Brasil, nós temos 4.046.150 casos confirmados até o momento, com 124.729 mortes até o momento no país. No Rio Grande do Sul, são 134.610 casos de coronavírus, 3.590 óbitos no Rio Grande do Sul, 120.634 pessoas recuperadas, 89% dos pacientes. Ontem nós tínhamos 90%. Agora caiu para 89% o número de recuperados da Covid-19 no Rio Grande do Sul. A taxa de letalidade aqui no estado é de 2,7%. Em Alegrete, no dia de ontem foram registrados 11 casos da Covid-19, 3 mulheres e 8 homens, entre 36 e 69 anos. 10 estão em isolamento domiciliar e uma pessoa dessas 11 de ontem uma pessoa está hospitalizada. São 508 casos com 387 recuperados e 107 ativos. Desses,
ativos, 3 pessoas estão hospitalizadas e 104 em isolamento domiciliar. São 244 pessoas em observação inicial, 5.261 pessoas foram testadas até o momento, com 4.725 testes negativos em Alegrete. 28 estão aguardando o resultado de exame e 14 óbitos no município aqui de Alegrete. 7h15, 7h15, Rota 97 na sua primeira edição dessa sexta-feira, 4 de setembro, de tempo bom em Alegrete, temperatura 10 graus aqui em nossos estúdios, nosso telefone à disposição 3422-2930, também o nosso WhatsApp à disposição dos nossos ouvintes 991-53-0303. E lembrando que no site da Minuano você tem muitas informações, é só acessar www.minuanofm.com.br. 7h15. Seu Adão, ouvinte participando conosco do Rota 97, dias atrás ele ligou para cá, Luiz Mário, solicitando melhorias na iluminação da rua Antônio Brasil Milano, bairro Progresso, e ele agradecendo agora aqui, agradecendo o que a gente falou, né? A gente falou da situação e já foi consertado, o pessoal da prefeitura já consertou a iluminação na Antônio Brasil Milano. Um abraço, seu Adão, pela audiência. E ele disse que um melzinho com limão é muito bom para a garganta. Eu gosto de mel com outra coisa, Paulo. De repente também ajuda, né? Mas tem que agradecer o setor de iluminação aí, que prontamente atendeu o pedido do nosso ouvinte aí. 7h16. Em sessão da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, realizada na última quarta-feira, foi aprovado um projeto de lei que prevê o pagamento do IPVA em até 10 parcelas. A proposta é de autoria do deputado Tenente Coronel Zuco. Agora cabe ao governador Eduardo Leite sancionar ou vetar o projeto. Será que o governador vai aceitar isso aí? Pois é. O IPVA é o que salva o Estado, hein? Olha, é que depois ele arrecada todo esse montante do IPVA e depois fica todo ano sem receber, né? Assim ele realmente dá um alento todos os meses aí com as pessoas pagando parceladamente. Esse ano ele exigiu, né, o pagamento do IPVA sem muitas parcelas, né? Sem muita prorrogação também. Sem prorrogação, né? Isso mesmo. Vamos lá com o nosso Flash News aqui no Rota 97 em sua primeira edição dessa sexta-feira, 4 de setembro. O assassinato de 4 indígenas do povo Chiquitano na fronteira de Mato Grosso com a Bolívia é investigado pelas autoridades brasileiras e bolivianas. Os indígenas foram mortos a tiros no dia 11 de agosto por policiais do Grupo Especial de Fronteira. À época, os policiais alegaram que o grupo estava armado e atirou contra os agentes. A medida provisória com as regras do pagamento da prorrogação auxílio emergencial foi publicada no Diário Oficial da União de ontem. O texto proíbe que alguns dependentes recebam o benefício. Detentos em regime fechado e residentes no exterior que chegaram a receber parcelas de R$600 sejam excluídos do programa, também não terão direito. O endividamento e o índice de inadimplência entre as famílias brasileiras atingiram em agosto o maior patamar em mais de 10 anos, segundo pesquisa divulgada na última quinta-feira pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O percentual de famílias com dívidas no país subiu para 67,5% em agosto, novo recorde histórico da série iniciada em janeiro de 2010, superando a máxima anterior, registrada em julho, de 67,4%. Um estudo italiano publicado no British Medical Journal ontem sugeriu que pacientes da Covid-19 realizem novos testes 4 semanas ou mais após o primeiro resultado positivo, ou 36 dias após os primeiros sintomas, já que o vírus pode levar em média 30 dias para desaparecer do corpo. O objetivo dos testes semanas após o primeiro resultado positivo é minimizar o risco de que pacientes que ainda têm o vírus no corpo, mas sejam considerados recuperados ou que não tenham sintomas, infectem outras pessoas. A secretária de Saúde do Rio Grande do Sul, Arita Bergman, de 72 anos, testou positivo para a Covid-19. A informação foi confirmada pela secretaria na manhã de ontem. De acordo com a pasta, Arita apresentou sintomas gripais leves na quarta-feira e realizou o exame RT-PCR,
que mostrou resultado positivo para a doença. Ela está em isolamento domiciliar. Em sessão da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, realizada na última quarta-feira, foi aprovado um projeto de lei que prevê o IPVA em até 10 parcelas. A proposta é de autoria do deputado Tenente Coronel Zuco, do PSL. Agora, cabe ao governador Eduardo Leite sancionar ou vetar o projeto. As cotações da saca de 50 quilos de arroz em casca subiram 48,25% entre os dias 3 de agosto e 2 de setembro, passando de R$ 67,76 para R$ 100,46, segundo o indicador do Senar RS. A valorização é consequência da redução da área de cultivo no ciclo 2019-2020. Estoques baixos, desempenho das exportações e intensificação do consumo interno como efeito da pandemia do coronavírus. E a Receita Federal vai dar descontos de até 50% a contribuintes que quiserem parcelar débitos em aberto com o fisco. Vale para débitos que não sejam maiores que 62,7 mil, o equivalente a 60 salários mínimos. A medida tem público-alvo restrito. Vale para pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte. Fica aqui, fica Minuano. 7h21, 7h21, a temperatura 10 graus em nossos estúdios, tempo bom em Alegrete. Vamos agora com a previsão do tempo. Kátia Valente da Somar Meteorologia. Previsão do tempo que tem o apoio do posto avançado do Detran. Da Rádio Minuano aqui de Alegrete. Finalmente, as instabilidades dão uma trégua aqui na nossa região e nesta sexta-feira tem a presença do sol e apenas variação de nebulosidade por aqui. Os ventos voltaram a soprar do quadrante sul, trazendo esse ar mais frio que predomina. E com isso, as temperaturas da tarde devem oscilar entre 18 e 20 graus em média aqui na região, mas com uma sensação de um pouco mais de frio. Para o final de semana, a tendência é de que o sol predomine com nebulosidade variável, mas também tem uma atmosfera instável e por isso não dá para descartar completamente a chance de alguma chuva aqui e outra ali de forma muito isolada. As temperaturas vão se manter neste patamar ameno, sem previsão de frio, mas também longe de fazer calor. Da Somar Meteorologia, Kátia Valente. Previsão do tempo. Apoio posto avançado do Detran, na Rua Castro Alves 164, perto da rodoviária. Agora é correspondente bancário, onde você pode pagar os débitos referentes ao seu veículo. Posto avançado do Detran, agilidade e facilidade para seus usuários. O posto avançado do Detran em Alegrete, localizado na Rua Castro Alves 164, perto da rodoviária, a partir de agora é correspondente bancário e está apto a disponibilizar mecanismo para pagamento de qualquer taxa, multa, seguro, licenciamento, IPVA e demais débitos que digam respeito a seu veículo. Você pode pagar com os cartões de débito ou crédito de todas as bandeiras. Posto avançado do Detran de Alegrete, buscando agilidades para seus usuários. Fica aqui, fica Minuano. Chegou a Expo Fiat. É só de 24 de agosto a 10 de setembro. Fiat Toro Endurance 1.8 2021 a partir de 79.990. Exclusivo para CNPJ e produtor rural. Garanta o seu. Perceba o risco, proteja a vida. Expo Inter Digital 2020. Visite essa importante feira do agronegócio sem sair de casa. Acesse conecta.deere.com.br ou fale com o time da Alvorada Sistemas Agrícolas e veja como acessar a plataforma John Deere Conecta. Preparamos muitas novidades para você. Pacotes de otimização para deixar o seu equipamento sempre pronto. Tratores linha 5.000 com até R$5.000 de desconto. Pulverizadores Plá com condições imperdíveis. E muitas facilidades para você. Confira na Alvorada John Deere. Dá para produzir mais milho e feijão? Como ter o pasto mais uniforme? Será que o solo está adequado para o arroz? E para o trigo? Como fazer a soja se desenvolver melhor? Seja qual for a sua cultura, a resposta é uma só. Yara, líder mundial em nutrição de qualidade, tecnologia e conhecimento em soluções completas de fertilizantes para lavouras mais produtivas. Yara, nutrição é a solução para a sua rentabilidade.
Nas farmácias Manipulato de Alegrete e São Gabriel, você encontra o composto fortalecedor e rejuvenescedor indicado em caso de queda de cabelo, unhas fracas e quebradiças. Este suplemento tem na sua composição nutrientes como biotina, silício e vitaminas do complexo B, que contém colágeno e gelatina, auxiliando na manutenção de uma pele ainda mais saudável. Farmácias Manipulato, vida com qualidade de vida. Em Alegrete, na Andradas 376, fone 3422-5815. Campanha Juntos pela Vida. Um ato de heroísmo também está na atitude. Entre para o Clube de Heróis e colabore com a campanha Juntos pela Vida para a aquisição de um novo tomógrafo para a Santa Casa de Alegrete. Faça sua doação pela rede bancária, pois a vida não tem preço. Doe agora e seja mais um herói em defesa da vida. Apoio Minuano FM. Caro produtor, não perca a grande oferta de reprodutores Erifor e Brafor da Estância Silêncio nesta temporada. Touros rústicos, melhoradores, selecionados por Debs e prontos para trabalhar. Agende uma visita pelo telefone 99708-6407 e venha conhecer esta excelente genética que certamente fará diferença em seu rebanho. Ou, se preferir, acompanhe o leilão virtual São Xavier, dia 11 de setembro às 13h30 no Canal Rural. Ótimas condições de pagamento e frete facilitado. Estância Silêncio, genética centenária a pasto. Garanta o melhor atendimento de saúde para você, sua família ou colaboradores. O cartão de descontos Cari Saúde é amplo e possui modalidades de acordo com a sua necessidade. Cari Saúde empresarial, rural, familiar e individual. Descontos em consultas médicas, exames, laboratórios, internações e procedimentos cirúrgicos. Quem pensa em saúde, prefere o cartão de descontos Cari Saúde, porque o sentido da vida é você. Contrate na Santa Casa de Alegrete ou ligue 3422-2888, que iremos até você. 97,5. 7h27, 7h27. Nós estamos com Rota na sua primeira edição para farmácias Manipulato, vida com qualidade de vida. Tem o composto fortalecedor e rejuvenescedor indicado na queda de cabelos, unhas fracas e quebradiças. Farmácias Manipulato em Alegrete, São Gabriel, Andradas 376, fone 3422-5815. Farmácias Manipulato. Rede Conesul Telecom está com super condições em internet, TV por assinatura, telefone digital e combos. Visite uma das lojas e confira ou ligue para o 3427-0700. Rede Conesul Telecom. Sindicato Rural de Alegrete é uma das entidades rurais mais antigas do estado do Rio Grande do Sul. São 100 anos de história, serviços produtores rurais na agricultura e pecuária da região. Sindicato Rural de Alegrete, também estamos para a ESCO-GD, tecnologia e energia. Muitas participações dos ouvintes, Pablo, inclusive nos dando sugestões aqui, né? É verdade. O nosso ouvinte, o Carlos, nosso amigo lá do bairro Pra Morar, o Carlos dizendo, olha, gosto muito de limão com mel e um velho barreiro. Pra dar o toque especial. Olha aí. Não, são sugestões, ó. Tem outra aqui do Fernandinho, nosso amigo aqui da Potenza Veículos. Um abraço a ele, também ao Evaristo. E ele disse que o Evaristo estava assim também. E ele fez um chá ali pro Evaristo ali, com eucalipto, né? O eucalipto, aquele pé de eucalipto que tem ali, famoso pé de eucalipto que tem ali na Potenza, aqui na Dr. Lauro. Eucalipto com mel. Olha aí. Mais uma sugestão dos ouvintes aí. Que bom, né? Conosco o Fernando Vieiro. Daqui um pouquinho a sua irmã vai estar participando aqui, a nossa secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do município, professora Ângela Vieiro, no Rota 97, primeira edição. E hoje, feira no Espaço do Feirante, lá na zona leste da cidade, em frente à Unipampa, na Avenida Caverá, com ovos, hortaliças, pães, mandiocas. Mandioca descascada, hein? Olha aí, os preguiçosos, hein? Sim. E dá pra fazer aquela média com a patroa, né? Já leva a mandioca descascada. Laranjas, enfim. Hortifruti Grangeiros. Fazer sujeira em no casa. Espaço do Feirante, lá na zona leste da cidade, agora pela parte da manhã. O Adil Fernandes está lá da Secretaria de Agricultura acompanhando a nossa programação, enviando essa informação aí ao pessoal da zona leste. Não impede também que o pessoal aqui do centro não compareça lá, né? Também para adquirir produtos de qualidade, né? Genuinamente dos produtores aqui do nosso município. Pablo, vamos agora com as manchetes dos principais sites de notícias do país. Começamos com manchetes do site G1, portal de notícias da Globo.
Barra da Tijuca. O ônibus invade a estação do BRT no Rio e deixa 15 feridos. Governo propõe fim da estabilidade para parte dos novos servidores. Auxílio emergencial. Governo restringe quem poderá receber parcelas de 300. Embraer demite 2,5 mil funcionários e cita pandemia e parceria frustrada. A última manchete do G1, portal de notícias da Globo: Distrito Federal libera cinemas e teatros e flexibiliza regras em clubes, templos e academias. Manchetes do site Terra: reforma foi feita por servidores, diz secretário de Guedes. Itália conta com vacina de Oxford já para 2020. Criança de 5 anos morre após incêndio em comunidade em São Paulo. Mudança de regra. Senador anuncia PEC para reeleição de Alcolumbre no Senado. Navio com quase 6 mil bovinos naufraga na Ásia. Mais de 40 tripulantes estão desaparecidos. Depois de 56 anos, um dos mais tradicionais da capital, Hotel Everest, encerra atividades. Usina termoelétrica do Rio Grande do Sul é vendida para a empresa argentina. Investigação. Funcionários de motel dizem que não sabiam que local havia sido alugado para festa de adolescente. Porto Alegre. Pelo segundo dia consecutivo, UTIs batem recorde de internações. Operação. Presos 11 suspeitos de integrar quadrilha que roubava carros na capital. Manchetes do site UOL. Bolsonaro pressionou Moro a sair de cargo. Tem a dignidade de se demitir. Brasil ultrapassa a Itália e tem a 8ª maior mortalidade por Covid-19 no mundo. Justiça suspende reintegração de posse contra a aldeia Pataxó, na Bahia. Operação da Polícia Federal apura desvios de mais de 40 milhões de reais no DENIT. Polícia apreende carga de cigarro avaliada em 4 milhões de reais em Guaíra, no Paraná. Joalheria e Ótica Pampa. Informa a hora certa. 7h31. O que você leva em conta na hora de fazer seus óculos de grau? Preço, condições de pagamento e qualidade, laboratório óptico próprio, atendimento, experiência de mais de 50 anos, as melhores lentes e armações diferenciadas? Pois saiba que a Joalheria e Ótica Pampa reúne todas essas qualidades. Não se deixe enganar, venha para o padrão Pampa de qualidade e veja a diferença. Óculos de qualidade inigualável é na Pampa. 50 anos a serviço da boa visão. Quem vê a Pampa enxerga muito mais que uma ótica. E seus óculos já tem o padrão Pampa de qualidade? 97,5. Chegou a Expo Fiat. É só de 24 de agosto a 10 de setembro. Fiat Toro Endurance 1.8 2021 a partir de 79.990. Exclusivo para CNPJ e produtor rural. Garanta o seu. Perceba o risco, proteja a vida. Aluga-se ou vende-se. Apartamento em zona central, 3 quartos, ampla sala, banheiro, cozinha, área de serviço e box para carro. Apartamento com lareira. Informações na imobiliária Companhia dos Negócios. Nosso ideal é realizar o seu sonho. Rua Nossa Senhora do Carmo, 80. Fone 3426-1542. O Sindicato Rural de Alegrete é uma das entidades mais antigas do estado, com mais de 100 anos de história a serviço dos interesses dos produtores rurais. O Sindicato Rural de Alegrete trabalha para expandir as fronteiras da produção e representar o protagonismo da classe produtora na agricultura e pecuária. Na produção agropecuária, geramos emprego, renda e arrecadação de impostos. Sindicato Rural de Alegrete, a serviço do produtor. Prezados clientes, a ESCO GD está tomando as devidas precauções ao combate do Covid-19, podendo receber você em nosso escritório com todos os cuidados necessários. Ou também, se preferir, podemos conciliar contatos e reuniões via plataformas digitais. Escolha sua mídia favorita e entre em contato conosco. contato@escogd.com.br. Fones 55-3427-0715 e 559-8463-6362.
Pra fazer um bom churrasco, com carne pra o dia a dia. Casa de Carne Santo Antônio, é qualidade e economia. Ofertas válidas até sábado ou enquanto durar os estoques. Costela minga com osso novilho jovem 16,99 o quilo. Costela minga desossada novilho jovem 25,99 o quilo. Almôndega bovina 20,19 o quilo. Caixa de coxa e sobrecoxa sem dorso com 15 quilos R$99. Ossinho suíno congelado 4,99 o quilo. Cerveja long neck Corona 4,99 a unidade. Beba com moderação. Casa de Carne Santo Antônio, Avenida Assis Brasil 869, fone 3421-4904, filial Avenida Ibicuí 186, próximo à Ponte Borges de Medeiros, fone 3422-0005. Casa de Carne Santo Antônio, a melhor carne da cidade. Chegou a Expo Fiat. As melhores ofertas do ano. É só de 24 de agosto a 10 de setembro. Fiat Toro Endurance 1.8 2021 a partir de 79.990. Exclusivo para CNPJ e produtor rural. Na Fiat tem preço de Expo. É só de 24 de agosto a 10 de setembro. Confira também todas as versões da nova Fiat Strada. Vá a uma concessionária e garanta o seu. Perceba o risco, proteja a vida. Fica aqui, fica minuano. Sete horas 36 minutos, 7h36. Obrigado pela audiência da Lu, no bairro Jardim Planalto. Sempre ligado conosco. Obrigado pela sintonia. Um bom dia, um bom trabalho. 7h36, vamos com a Ronda Policial aqui no Rota, em nossa primeira edição, desta sexta-feira, 4 de setembro, tempo bom em Alegrete. A Polícia Civil prendeu um homem de 18 anos e apreendeu um menor de 16. Dono da casa, que fica na Vila Nova, conseguiu fugir no local. Na casa foram localizados vários objetos sem procedência, como celulares, câmeras digitais, facas, entre outros objetos, além de drogas. O preso e o menor apreendido eram usados como mulas do traficante. Na tarde da última quarta-feira, a Guarda Externa do Presídio Estadual interceptou um pacote que fora jogado para dentro da casa penal. Dentro do pacote haviam 10 celulares, 3 fones e um pendrive. A mercadoria foi apreendida e o homem que fugiu pelo Parque dos Aguateiros não foi localizado pela polícia. Na madrugada de ontem, um militar foi detido no bairro Capão do Angico por porte de uma pistola do Exército 9mm da marca Tauro sem a devida autorização. A arma foi apreendida, pois o militar não apresentou autorização para portar a referida pistola. Somente o registro da arma de fogo expedido pelo Exército Brasileiro e válido até o ano de 2021. Diante dos fatos, a autoridade policial entendeu pelo auto de prisão em flagrante, afiançável o referido delito em R$ 348,33. A patrulha do Exército Brasileiro foi acionada para acompanhar o registro. Depois de efetuar o pagamento da fiança, o militar foi liberado. Ele alegou que tinha como informação que poderia portar a pistola com o registro em sua carteira de identidade militar. 7 horas 37 minutos e meio, Rota 97 em sua primeira edição desta sexta-feira, 4 de setembro. Nós estamos com o apoio e a força de Farmácias Manipulato, vida com qualidade de vida. Tem o composto fortalecedor e rejuvenescedor indicado na queda de cabelos, unhas fracas e quebradiças. Farmácias Manipulato em Alegrete, São Gabriel, Andradas 376, fone 3422-5815. Farmácias Manipulato. Rede Conesul Telecom está com super condições em internet, TV por assinatura, telefone digital e combos. Visite uma das lojas e confira o link para o telefone, que também é WhatsApp, 3427-0700. Rede Conesul Telecom. Esco GD Tecnologia e Energia. A Esco GD está tomando as devidas precauções ao combate do Covid-19. Podendo receber você no escritório da Esco GD, ou, se você preferir, pode conciliar contatos e reuniões via plataforma digital, contato@escogd.com.br, ou ainda pelos telefones 3427-0715 ou ainda 984-63-6362. Esco GD, Tecnologia e Energia 738. Registrar aqui os nossos ouvintes que estão ligando para cá, Luiz Mário, um bom dia lá no Duraznal, seu Ari Amaral, ligando pra gente. E concordando com o Fernandinho ali da Potenza, que o eucalipto cidró com mel resolve o problema. Um abraço pro seu Ari, portanto está na audiência do Rota 97. Aqui no bairro, lá no bairro Jardim Planalto, o seu Nilson também está na audiência, um bom dia a ele.
no bairro Vila Nova. O Dedé está conosco e ele disse também que o seu José das Máquinas, que está sempre na audiência do Rota 97. Um abraço a ele e o seu José, que amigo da gente também, né? Um abração a ele e muita saúde, que ele continue com muita saúde para seguir acompanhando o Rota 97. Bom dia a todos. Se somando essa legião de ouvintes aqui do Rota Primeira Edição, os amigos lá do Armazém Almeida, a Tânia e a Ju, sempre na sintonia do Rota Primeira Edição. E o legal de tudo, Luiz Mário, que essas pessoas que eu estou relatando aqui ligaram apenas para dizer que estão ouvindo o programa, né? Em diversas localidades, ó. Temos um aqui 40 quilômetros daqui, outro aqui em bairros distantes, enfim, em todos os 4 cantos do Alegrete, né? Está tocando o telefone de novo, tem mais participação aí, Pablo, vai atender o ouvinte aí. 7h40, enquanto a gente traz aqui a entrevista com a secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do município, a professora Ângela Vieiro. Ela fala que é inviável o retorno das aulas presenciais no município ainda neste ano. É um prazer estar em contato, dando um retorno à comunidade alegretense, e de antemão já te afirmo, Luiz Mário, e a todos os ouvintes, que não há nenhum posicionamento da Prefeitura Municipal de Alegrete, representada pela CESTEL, de retorno às aulas. É praticamente inviável neste momento, então essa mensagem é mais assim, ó, de tranquilizar as famílias, e tanto que o nosso posicionamento é baseado em pesquisas. Nós não fizemos nada sem o contato com a comunidade escolar. Nós não temos ainda 100% da pesquisa realizada, porque ela começou na segunda-feira, mas do percentual atual, em torno de 90% dos que já responderam, em torno de 40% respondidas, 90% se posiciona contra. E também tranquilizar que nós recebemos diariamente muitas mensagens de pais pedindo não retorno. Então, em respeito à comunidade escolar, em respeito à saúde dos nossos alunos, professores, funcionários, e também toda a dinâmica que envolveria para a realização das aulas, transporte, EPIs, não há a menor possibilidade. A gente está em contato, temos reuniões com outros órgãos, como Undime, a Anfro, e que os municípios também estão em consonância com o nosso posicionamento, Luiz Mário. Então, assim, é mais no sentido de tranquilizar a comunidade escolar. Nós não seríamos irresponsáveis de colocar à frente da saúde de todos esses que eu citei a volta às aulas, até porque na rede municipal de ensino as aulas estão ocorrendo de forma de material impresso, inclusive ontem começaram as entregas dos materiais, está ocorrendo esse retorno da comunidade devolutiva. Então nós estamos trabalhando sim de forma remota, mas com o retorno da comunidade. Tanto que, Luiz Mário, em respeito à pesquisa que nós realizamos, foi decisão da comunidade escolar que fosse dessa forma, material impresso. Então a Prefeitura Municipal, a CESTEL e as escolas realizam, oferecem esse material a toda a comunidade, com todos os protocolos de segurança, e o retorno, no caso assim, de casos que não há o retorno, as próprias direções de escolas estão indo nas residências entregar o material, pedir o retorno. Então, eu seria muito otimista, mas em torno de 98% há o retorno, sim. Tem escolas que atingiram 100%. A maioria das escolas atingiu 100% do retorno. Hoje, se nós retornássemos às aulas, provavelmente teríamos um número elevado de atestados médicos em virtude da justificativa de comorbidades. Nós sabemos que aposentadorias ocorreram num processo natural. Se o servidor estava por se aposentar, entrou com pedido de aposentadoria. Mas nós não temos assim como te garantir. Eu acredito que em torno de 50% hoje dos profissionais da educação, tanto servidores da área de zeladoria, serventes, merendeiras, nós teríamos um retorno de no máximo 50%. Claro que eu não sou médica para afirmar, mas o que a gente sabe da realidade das escolas, até porque eu estive à frente da direção da escola, e isso é positivo para a minha administração aqui, porque eu conheço o chão da escola, a realidade dos nossos servidores, e que muitos têm comorbidades sim, né? Professores gestantes que não retornariam,
né, em função da pandemia. É uma imensa responsabilidade, nós estamos preservando a vida. Não é como gostaríamos, todo professor gostaria de estar em sala de aula, mas é um momento que nós temos que preservar, é a vida. O material é impresso, tanto que dos polos o material é ofertado aqui na CECEL, esse material é impresso aqui, ou tem diretoras que montaram uma secretaria nas suas residências aqui na cidade, e o transporte fica à disposição. Eles estão com entrega de materiais, sim, e no caso daqueles alunos dos polos que moram distante ou que não vão buscar, é disponibilizado o transporte aqui da prefeitura para que os diretores atinjam esse 100% de entrega e também do retorno das atividades. Grupos de WhatsApp, que hoje a gente sabe que todos contemplam, né? E no caso de não, por exemplo, um aluno não tem celular, não tem o transporte, a diretora ou alguém da direção da escola vai até a residência. Os grupos de WhatsApp, onde se atinge a maioria dos alunos, os professores estão, assim, da rede municipal, sempre em contato com essas turmas. Cada professor tem seu grupo de WhatsApp que auxilia, que faz vídeos, que manda para os alunos. Outra coisa que é importante ressaltar, os alunos que estão atendidos nos AEEs também estão recebendo material, está sendo ofertado material para eles, e também, assim, muita aceitabilidade, muito comprometimento por parte das famílias desses alunos. A merenda escolar, na verdade, ela está ocorrendo assim. A entrega é mensal, inclusive agora nessa semana já tem entrega, mas são kits de alimentação. Tu sabes que nesse momento de pandemia nem sempre conseguimos fechar um kit como gostaríamos que fosse entregue. Em função das empresas que se comprometem de entregar, e daí chega no dia, hoje mesmo nós estamos com uma situação que não houve entrega de um produto. Então as nossas nutricionistas montam esses kits, os quais são direcionados à escola através do transporte e são ofertados às famílias de baixa renda, os usuários do Bolsa Família. É a forma que nós encontramos de contemplar essas famílias. E outras que são incluídas e que na verdade nos dão um retorno, que não querem o kit, esse kit é repassado para outra família que seja carente. As escolas da rede municipal estão sempre abertas, estão com plantões, casos onde famílias estão passando necessidade, vão até a escola, as diretoras atendem os pedidos da melhor forma e dentro do possível, logicamente, né, Luiz Mário? E agradecer à comunidade escolar por essa aceitabilidade, pelo retorno da pesquisa. Eu acredito que até sexta-feira nós já teremos 100% da devolutiva da pesquisa, então posso ter passado números mais oficiais e colocar-me à disposição aqui da comunidade escolar, dos alegretenses em geral, da Rádio Minuano, os meios de comunicação. Estou à inteira disposição de vocês. 7h47, 7h47, essa foi a informação, a participação, com informações da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do município, professora Ângela Vioro, responsável pela pasta. 7h48, nós vamos no intervalo, já voltamos. 97,5. Amor e carinho transformam qualquer refeição em um momento inesquecível. Para deixar as suas cada vez mais gostosas, conte com a Pileco Nobre. São diversas opções de arroz, todos preparados com grãos selecionados e tecnologia sustentável, garantindo um produto nobre. Ofereça o melhor para quem você ama. Arroz Pileco Nobre. Cozinhar é nobre. Dá para produzir mais milho e feijão? Como ter o pasto mais uniforme? Será que o solo está adequado para o arroz? E para o trigo? Como fazer a soja se desenvolver melhor? Seja qual for a sua cultura, a resposta é uma só. Yara, líder mundial em nutrição de qualidade, tecnologia e conhecimento em soluções completas de fertilizantes para lavouras mais produtivas. Yara, nutrição é a solução para a sua rentabilidade.
Agricultor, nós do Sicredi apoiamos você com o Plano Safra. Conte com a nossa parceria no custeio, investimento, comercialização e industrialização do seu agronegócio. Os recursos já estão disponíveis e nós estamos ao seu lado para buscar as melhores soluções, oferecendo atendimento próximo e especializado. Tudo para você fazer mais nesse Plano Safra. Sicredi, gente que coopera, cresce. Campanha Juntos pela Vida. Um ato de heroísmo também está na atitude. Entre para o Clube de Heróis e colabore com a campanha Juntos pela Vida para a aquisição de um novo tomógrafo para a Santa Casa de Alegrete. Faça sua doação pela rede bancária, pois a vida não tem preço. Doe agora e seja mais um herói em defesa da vida. Apoio Minuano FM. Nas farmácias Manipulato de Alegrete e São Gabriel, você encontra o composto fortalecedor e rejuvenescedor indicado em caso de queda de cabelo, unhas fracas e quebradiças. Este suplemento tem na sua composição nutrientes como biotina, silício e vitaminas do complexo B, que contém colágeno e gelatina, auxiliando na manutenção de uma pele ainda mais saudável. Farmácias Manipulato, vida com qualidade de vida. Em Alegrete, na Andradas 376, fone 3422-5815. Não podemos. Vem aí mais um remate da quinta, onde o senhor tem a certeza do melhor negócio, garantia total e o melhor custo. Dia 17 no Parque, com transmissão pelo Lance Rural. Faça sua inscrição com antecedência para que possamos ir desde já anunciando. Chegue à nossa sede ou ligue para os fones 34224457 ou 34224664 para acertar os detalhes do seu negócio. Dia 17, quinta-feira. Inscrições abertas para todas as categorias de bovinos. Agenda remates de qualidade. Chegou a Expo Fiat. As melhores ofertas do ano. É só de 24 de agosto a 10 de setembro. Fiat Toro Endurance 1.8 2021 a partir de 79.990. Exclusivo para CNPJ e produtor rural. Na Fiat tem preço de Expo. É só de 24 de agosto a 10 de setembro. Confira também todas as versões da nova Fiat Strada. Vá a uma concessionária e garanta o seu. Perceba o risco, proteja a vida. Fica aqui, fica Minuano. 7h52, 7h52, Rota 97, primeira edição dessa sexta-feira, 4 de setembro. Conosco a Simone, no Lajeado Grande. Obrigado pela audiência, pessoal participando. E hoje tem feirão, Pablo, no Armazém Almeida, na Demétrio Ribeiro. Feira de produtos coloniais, um feirão lá no Armazém Almeida, na Demétrio Ribeiro. Bom dia para Tânia. Está sempre na audiência do Rota 97. Também conosco o Giovanni de Carvalho, bom dia a ele. E ele liga para cá, Luiz Mário, para fazer uma solicitação para que a gente fale de que a sua sogra, dona Aida Rodrigues Leite, acabou perdendo a sua identidade, sua carteira de identidade no dia de ontem e junto com a carteira uma receita médica. Ela foi retirar essa receita, o remédio, né, ali junto a uma farmácia que existe próximo ao Dyer, na Avenida Assis Brasil, e acabou perdendo a identidade e também a receita médica. A receita médica é exclusiva no nome dela, então ninguém pode usar. Quem encontrar a identidade em nome de Aida Rodrigues Leite, deixar ou aqui na emissora ou na própria farmácia existente ali o pessoal, os funcionários a conhecem, né? Ou também ligar para o 996-630811, dado o recado. 7h53, tempo bonito, né? Um dia lindo hoje, nesta sexta-feira, 4 de setembro. Dia de sol, temperatura agradável, amena. Vamos fazer mais uma participação do Pablo, agora com a participação do superintendente regional do Dyer, o Paulo de Tarso Meister, falando sobre o andamento da obra de pavimentação da RS 566, agora no Rota 97, primeira edição. Mais uma participação nossa no Rota 97, agora falando sobre a RS 566. As obras de pavimentação na RS 566 em Alegrete estão sendo prejudicadas em função das instabilidades climáticas. Em contato com Paulo Meister,
Superintendente regional do DAIR, ele explica melhor a situação. O andamento nesses últimos dias está um pouco prejudicado em função da temperatura baixa, né, dessa época, porque com a temperatura abaixo de 15 graus não é possível trabalhar com serviço de pavimento, né, com asfalto no caso. Então só os outros serviços da obra é que tem andamento quase normal, né? Mas na parte de asfalto fica prejudicado por essa questão de temperatura. Então nós vamos ter que aguardar dias aí que tenha, na maior parte das horas do dia, né, a temperatura acima de 15 graus para poder trabalhar no ritmo normal, concluir, né, o que estava previsto aí, inclusive com os recursos já garantidos, né? Mas a gente precisa da temperatura acima de 15 graus para poder normalizar o ritmo da obra. Olha, do pavimento pronto, ainda eu te diria que falta assim uns 3 quilômetros mais ou menos, tá? Mas o restante, que está abaixo do pavimento, está bem avançado o trabalho, né? Porque não depende de temperatura, né? Que é o serviço de terraplenagem e mais aquela estrutura de pavimentação que é com pedra britada, né? Mas o asfalto propriamente dito, esse aí sim nós vamos ter que aguardar aí a elevação da temperatura. Informação técnica aí que precise, que é necessária, né, para informar a comunidade, nós estamos à disposição aí. A obra de quase 5 quilômetros de asfalto está orçada em mais de 3 milhões de reais. Para o Rota 97, repórter Pablo Marzulo. 7h55, Rota 97, em sua primeira edição desta sexta-feira, 4 de setembro. Vai ficando por aqui. Vem o nosso Charla de Galpão para encerrar o Rota primeira edição. Moço, com aparência jovem, independentemente da idade, conservado, inexperiente, rapaz, mancebo, aquele que está na idade juvenil, tratamento informal que se dispensa a um homem. E o que restou? Ah, sim, no peito, em vez de medalhas, cicatrizes de batalhas foi o que sobrou para mim. Leopoldo Racier. Sabe, moço, que no meio do alvoroço tive um lenço no pescoço que foi bandeira pra mim, e andei 1000 peleias em lutas brutas e feias desde o começo até o fim. Sabe, moço, depois das revoluções vi esbanjar em brasões pra caudilhos coronéis, vi cintilar em anéis assinatura em papéis, honrarias para heróis. É duro, moço, olhar agora pra história e ver páginas de glórias e retratos de imortais. Sabe, moço, fui guerreiro como tantos que andaram nos 4 cantos, sempre seguindo um clarim. E o que restou assim, no peito em vez de medalhas, cicatrizes de batalhas, foi o que sobrou pra mim. Sabe, moço, que no meio do alvoroço
tive um lenço no pescoço que foi bandeira pra mim, que andei em 1000 peleias, em lutas brutas e feias, desde o começo até o fim. Sabe, moço, depois das revoluções, vi esbanjar em brasões pra caudilhos coronéis, vi cintilar em anéis assinatura em papéis, honrarias para heróis. É duro, moço, olhar agora pra história e ver páginas de glória e retratos de imortais. Sabe, moço, fui guerreiro como tantos que andaram nos 4 cantos, sempre seguindo um clarim. E o que restou assim no peito, em vez de medalhas, cicatrizes de batalhas, foi o que sobrou pra mim. Assim, no peito, em vez de medalhas, cicatrizes de batalhas, foi o que sobrou pra mim. Senado aprova aumento da validade da carteira de motorista para até 10 anos. 3 dias após retorno das aulas, França fecha 22 escolas e 100 turmas devido ao avanço do coronavírus. Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat. Pedro Quintana. Muito bom dia, agora são 8h02, o céu é nublado nessa manhã em Porto Alegre, a temperatura é de 13 graus na capital. 3 suspeitos de participação no latrocínio ocorrido em uma ótica de Feliz, no Vale do Caí, foram presos até o momento. Depois de buscas realizadas na região dos vales do Caí e dos Sinos, a Brigada Militar conseguiu prender, nessa madrugada, pelo menos mais 2 assaltantes em uma área de matagal do município de Presidente Lucena. Um terceiro suspeito já havia sido detido. Os 2 carros usados pelos bandidos foram localizados. No assalto, um representante comercial reagiu e levou 2 tiros. Edivaldo Tonato, de 52 anos, foi encaminhado para atendimento médico, mas não resistiu. Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí. Trânsito. Motoristas devem ter atenção na rua Siqueira Campos, no centro de Porto Alegre. Um ônibus da linha Bom Sucesso ficou preso a fios e a faixa da esquerda agora está bloqueada para os trabalhos da equipe de elétrica da EPTC. O ônibus já foi retirado. Os semáforos da Caldas Júnior, com a Sepúlveda e com a Cassiano do Nascimento, estão em amarelo piscante. Não há acidentes em atendimento na capital, conforme a EPTC. Na chegada pela BR-116, acesso à Freeway, a faixa da esquerda está bloqueada devido à queda de moto. Na BR-386 em Montenegro, alerta para capotamento. Na altura do quilômetro 422, o motorista não se feriu, veículo está no sentido interior capital, Polícia Rodoviária Federal no local. Com informações do trânsito, Tiago Bittencourt. Tempo. Temperatura de 13 graus em Porto Alegre, 10 em Caxias do Sul, 9 em Santa Maria e 11 em Pelotas e Rio Grande. A nebulosidade diminui no estado nesta sexta-feira e o sol aparece entre nuvens na maior parte das regiões. As temperaturas serão agradáveis ao longo do dia, com máximas próximas dos 20 graus.
O Senado aprovou nesta quinta-feira o projeto que aumenta para até 10 anos o prazo máximo de validade da Carteira Nacional de Habilitação. O texto promove uma série de modificações no Código de Trânsito Brasileiro e deverá ser analisado novamente pela Câmara dos Deputados. Os prazos de validade passam a ser de 10 anos para condutores com idade inferior a 50 anos, 5 anos para quem tem entre 50 e 70 anos e 3 anos para os motoristas com mais de 70 anos. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina aceitou um segundo pedido de afastamento do governador Carlos Moisés, do PSL. Ele e a vice-governadora Daniela Reiner já respondiam a um processo de impeachment desde julho por ter dado um aumento a procuradores do Estado. O segundo investiga a compra, paga de forma antecipada, de 200 respiradores e a tentativa de contratação de um hospital de campanha. A Câmara Municipal do Rio de Janeiro decidiu barrar o processo de impeachment contra o prefeito Marcelo Crivella, do Republicanos. A denúncia feita à casa foi fundamentada na revelação sobre a existência do que tem sido chamado de Guardiões do Crivella, um grupo de aplicativo de conversas criado para impedir o trabalho de jornalistas